Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre a diferença entre antiagregante plaquetário, anticoagulantes e trombolíticos. Então, para a gente começar, a gente se faz uma pergunta crucial, para a gente começar a entender essa diferença, né? Então, antiagregante desfaz trombo, anticoagulante desfaz trombo, trombolítico desfaz trombo. Então, veja bem, antiagregante plaquetário faz trombo. Anticoagulante trombolítico desfazem trombo. E aí a gente vai entender essa diferença da aplicação de um e da aplicação de outro. Então, vamos começar antes visualizando um paciente que tem a doença aterosclerótica. E a gente sabe que a placa de aterosclerose, o seu grau de estabilidade, tem uma influência direta no seu risco de ruptura. E isso promove um prognóstico diferente. Então, a gente já viu essa foto aqui, essa foto da direita. É uma foto em que eu tenho duas placas com o mesmo grau de obstrução, mas eu tenho essa placa que tem uma capa fibrosa mais estreita, que eu digo que ela é uma placa instável, e essa placa que tem uma capa fibrosa maior, que seria uma placa estável, uma placa de uma maior dificuldade de ruptura. Quando a placa ela é instável, ela tem essa capa menos espessa, né? Ela tem esse risco de fissura, e se eu tenho fissura, eu exponho esse núcleo lipídico e eu gero uma reação inflamatória local. E essa reação inflamatória local, né, juntamente com isso, eu tenho agregação plaquetária, e essa agregação plaquetária dá início a um processo de formação de trombo, tentando tamponar aquela região de fissura. Lembre que esse é um paciente que tem doença de vaso, então ele tem associado uma disfunção endotelial. E eu tenho liberação de outros fatores vasoconstrictores que estão contribuindo ainda mais para essa vasoconstricção e para a redução desse fluxo sanguíneo nesse local. Então, a ruptura da placa, ele inicia o processo de formação do trombo. Visualize um paciente com doença de vaso, com placa aterosclerótica. Lembre que a gente está falando de um sistema hemodinâmico, então tem uma passagem do sangue continuamente por essa placa. E em caso de ruptura, eu promovo a agregação plaquetária, né, até a formação de um trombo. Então, quando a gente fala em antiagregante plaquetário, é importante que a gente visualize esse paciente com doença de vaso. Então, a gente tem alguns antiagregantes disponíveis, a gente tem o ácido acetil salicílico, que é o antiagregante que a gente tem uma utilização maior, né, e durante mais anos que a gente tem essa experiência. Então, ele vai promover a antiagregação plaquetária via bloqueio da COX, que é a ciclooxigenase. Então, dessa forma, eu promovo a agregação plaquetária. A gente fala com mais detalhe disso nas aulas de síndrome coronariana, eu só vou passar rapidamente. A ticlopidina e o clopidogrel são tienopiridinas. Então, a ticlopidina ela tem alguns efeitos hematológicos adversos e isso faz com que a gente prefira utilizar o clopidogrel, que eles atuam via bloqueio de ADP. A gente tem o prasugrel, que também é uma tienopiridina, também é uma prodroga, da mesma forma que o clopidogrel, mas tem um início de ação mais rápido. Tem uma aplicabilidade em síndrome coronariana aguda, pacientes que são submetidos à intervenção coronariana percutânea. A gente tem o ticagrelor, que ele não precisa de metabolização hepática para atuar, então ele tem um início de ação mais rápido, ele tem uma ação mais intensa. Eu também posso usar na síndrome coronariana aguda, né, nos pacientes, com exceção dos que são trombolizados. E tem os inibidores da GP2B3A, que tem um uso um pouco mais, um perfil mais afunilado de uso. São pacientes que não, são drogas que não são utilizadas rotineiramente. Mas se eu tenho, por exemplo, uma complicação trombótica de uma intervenção coronariana percutânea, eu tenho uma carga trombótica muito grande numa síndrome coronariana aguda, eu posso estar utilizando. Então, a gente tem diversos antiagregantes, eles têm, né, a gente pode usar a combinação por conta de efeito sinérgico,
tá? Mas o que é importante, o que é o foco dessa explicação de agora é que o antiagregante, ele não desfaz um trombo já feito, ele inibe a agregação plaquetária, então eles são indicados para pacientes com doença de vaso. Então, visualize um paciente com placa aterosclerótica, podendo ter fissura dessa placa a todo momento, e eu vou estar modulando essas fissuras, impedindo que se forme um trombo nessa fissura. Então, a antiagregação plaquetária ela é destinada para pacientes com doença de vaso. Esse é um conceito muito importante que a gente precisa ter. Antes de falar dos anticoagulantes e dos trombolíticos, a gente vai revisar um pouco sobre o sistema hemostático, para a gente entender o mecanismo de ação dessas drogas. É importante haver um equilíbrio para eu evitar sangramentos e oclusões. Quem são os componentes do sistema hemostático? Então, plaqueta, vaso, proteínas de coagulação, os anticoagulantes naturais e o nosso sistema de fibrinólise. E a gente vem aqui para a nossa cascata de coagulação. Então, a cascata de coagulação, didaticamente, ela é dividida em via intrínseca e via. Começa aqui com a ativação por contato, ativando o fator 12. O fator 12 ativado ativa o fator 9. O fator 9 ativado, desculpa, o fator 11. O fator 11 ativado ativa o fator 9. O fator 9, juntamente com o cofator 8 ativado, ativam o fator 10. E aí a gente dá entrada à via comum da coagulação. A via extrínseca, ela é uma via mais curtinha, se inicia aqui com o fator tecidual e o fator, fator 7 ativado. O fator 7 ativado, junto com o fator tecidual. Tanto eles ativam já o 10, dando início à via comum, quanto eles também ativam o finalzinho da via intrínseca aqui. Consegue fazer a ativação do fator 9. E quando eu entro nessa via comum, eu tenho o fator 10 já ativado, aí eu preciso do cofator 5 ativado, que eu converto protrombina em trombina e fibrinogênio em fibrina, que seria o produto final da cascata de coagulação. Então, eu tenho a minha cascata de coagulação e eu tenho as minhas vias naturais de anticoagulação, que a gente vai ver que eles vão modular essa cascata. Como eu disse antes, a via intrínseca e extrínseca, elas são separadas didaticamente, a fins didáticos, mas também é importante essa separação para fins de interpretação laboratorial. Então, a gente fala sobre exames de coagulação, e um deles é o TP, o tempo de protrombina, e o TP, ele reflete alterações da via extrínseca da coagulação. E o TTPA reflete a via intrínseca da coagulação. Em vivo, eles são interligados e são ativados concomitantemente. A gente viu que a própria via extrínseca ativa o finalzinho da via intrínseca também. Com relação aos nossos anticoagulantes naturais, que vão modular essa coagulação, né, promovendo também, sendo importante para promover um equilíbrio, inibidor via fator tecidual. O inibidor via fator tecidual inibe a ativação dos fatores 10 e 9. Bom, vamos voltar naquela foto para a gente ver. O inibidor via fator tecidual. Olha o fator tecidual. O fator tecidual, ele é importante aqui, tanto para a ativação do 10 quanto do 9. Então, o inibidor via fator tecidual vai inibir justamente esses fatores 10 e 9. A gente tem a proteína C e a proteína S. A proteína S, ela é cofator da proteína C, que vão inativar os fatores 5 e 8. Quem são os fatores 5 e 8? São justamente os cofatores que atuam neste mesmo local. Aí a gente retorna aqui, ó, o cofator 8 e o cofator 5, no mesmo local que o inibidor do fator tecidual, só que em outro componente da coagulação. Então, início da via comum, final da via intrínseca. E a gente ainda tem a antitrombina. Ela vai atuar no fator 10, principalmente, mas também no 9, no 2, no 11, no 12. Inclusive, a heparina, que a gente vai ver,
O mecanismo de ação da heparina é estimular a nossa antitrombina, que é um anticoagulante nosso natural. Ok, e a gente tem um outro sistema que também é muito importante para esse equilíbrio, que é o sistema plasminogênio-plasmina. Ele funciona promovendo fibrinólise, que é a degradação da fibrina mediada pela plasmina. Então, a gente viu que o produto final da via de coagulação é a formação da fibrina. A gente viu que essa cascata de coagulação ela é modulada em alguns momentos pelos nossos anticoagulantes naturais. E no final da via da cascata de coagulação, o produto é a fibrina. E a gente tem um sistema chamado plasminogênio-plasmina que degrada essa fibrina. Tudo mantido em equilíbrio para o paciente não ter nem um estado protrombótico e nem um estado, né, de sangramento. E a plasmina, ela vai degradar principalmente a fibrina, que é o produto final da cascata de coagulação, mas também fibrinogênio, fator 5 e fator 8. Então, a gente tem as células endoteliais vasculares lesadas, levam aos ativadores do plasminogênio. Então, a gente tem ativador de plasminogênio tecidual e ativador de plasminogênio uroquinase, que vão promover conversão do plasminogênio em plasmina. E a plasmina, que é o final da via de fibrinólise, né? É ela quem vai promover degradação da fibrina em produtos de degradação. Trombolíticos que a gente tem o RTPA, que são os trombolíticos, né, atualmente mais utilizados, são ativadores do plasminogênio tecidual recombinante, e a gente tem o tenecteplase e o alteplase, são drogas que têm um perfil de segurança maior para uso e uma taxa menor de sangramento. E a gente tem a streptokinase, que é mais antiga. A streptokinase é um produto bacteriano, ela se liga ao plasminogênio, resultando em atividade da plasmina. Só que por ser um produto bacteriano, né, o corpo ele promove formação de anticorpos contra essa droga. Então, cerca de 4 dias após a aplicação, eu já tenho formação de anticorpo. Então, se o paciente precisar utilizar novamente, ele vai precisar aguardar 1 ano para poder esse efeito ser eficaz, esse efeito trombolítico. E comparando a streptokinase com o RTPA, eu tenho um maior risco de sangramento com a streptokinase, por isso ela tem sido menos utilizada e tem dado mais espaço aos ativadores do plasminogênio tecidual recombinante. Ok, esses são os trombolíticos que a gente tem, que a gente vai avaliar, né, o momento de utilização na prática. E a gente já aprendeu que trombolítico desfaz trombo, guarda essa informação. Agora a gente vem para os anticoagulantes. E a gente também viu no início da aula que anticoagulante desfaz trombo. Ok, guarda essa informação também. Então, a gente tem anticoagulante tanto parenteral quanto oral. E aí vai depender do motivo que eu preciso utilizar para esse paciente, né? Do tempo de uso que esse paciente vai ter que permanecer, para eu definir, né? Da indicação médica também, para eu definir se vai ser parenteral ou se vai ser oral. Então, os anticoagulantes parenterais, a gente tem a heparina de baixo peso molecular e tem a heparina não fracionada. A gente viu que as heparinas, elas vão atuar de que forma para ter esse efeito anticoagulante? Estimulando, né, ativando a nossa antitrombina 3, que é um anticoagulante natural. E aí, dessa forma, eu vou inibir a trombina, o fator 10, o fator 9, o fator 11 e o fator 12. A heparina de baixo peso e a heparina não fracionada, elas são diferentes em algumas características. A heparina não fracionada, eu posso usar ela tanto venosa quanto subcutânea. A heparina de baixo peso, eu tenho uso subcutâneo. As heparinas, eu tenho 2 indicações. Eu posso usar a dose profilática e posso usar a heparina como uma dose terapêutica. Como assim? Então, se eu estou utilizando, por exemplo, para evitar uma trombose venosa profunda num paciente acamado,
Veja, eu estou usando para evitar uma doença, então eu vou usar a dose preventiva, eu vou usar a dose profilática. Se eu for usar a heparina não fracionada na dose profilática, eu vou utilizar ela subcutânea. Habitualmente, a dose é de 5.000 unidades de 12 em 12 horas. Ponto. Se eu tenho uso profilático, eu não preciso ficar monitorizando com exame a heparina não fracionada. Porém, se eu estiver usando com fins terapêuticos, então, por exemplo, eu vou utilizar para um paciente com uma síndrome coronariana aguda, eu vou fazer uma heparinização plena, eu vou fazer uma heparinização venosa, por exemplo. E aí, para a heparinização terapêutica, é importante, se eu estiver usando a heparina não fracionada, que eu monitorize o TTPA, porque eu tenho uma faixa que eu considero como uma faixa terapêutica. Então, eu objetivo manter o TTPA entre 1,5 a 2,5 o valor de referência. Então, isso é feito com bomba de infusão contínua e a gente tenta manter esse intervalo, aumentando ou diminuindo a vazão da droga. Bom, a heparina de baixo peso molecular, eu tenho uma grande vantagem, que é eu não precisar monitorizar com TTPA, mesmo quando a dose é terapêutica. Então, a heparina de baixo peso, ela é de uso subcutâneo, e a diferença entre a dose profilática e terapêutica é a dose que eu vou utilizar para o paciente. Então, se eu for utilizar uma dose profilática, né, eu uso uma dose menor uma vez ao dia. Se eu vou usar uma dose terapêutica, eu uso uma dose maior 2 vezes ao dia. Então, habitualmente, a dose profilática é 0,5 miligrama quilo dia, e a gente usa uma vez. Exemplo, um paciente de 60 quilos, eu estaria dando 30 miligramas. Dose terapêutica seria 1 miligrama quilo dose, de 12 em 12 horas. Então, para esse mesmo paciente de 60 quilos, eu daria 60 miligramas de manhã, 60 miligramas de noite. Isso é só um exemplo para a gente visualizar. Então, heparina não fracionada, eu tenho uso subcutâneo e uso venoso. Se eu for usar de forma profilática, eu não preciso monitorizar exame. Se eu for usar de forma terapêutica, eu tenho que manter esse paciente na faixa de TTPA entre 1,5 e 2,5. A heparina de baixo peso molecular é de uso subcutâneo. O que vai diferenciar se a dose é profilática ou é terapêutica é a dose por quilo, e eu não altero os exames laboratoriais, então não preciso estar monitorizando para avaliar faixa terapêutica. E os orais, a gente tem a varfarina, a dabigatrana, o rivaroxabano e o apixabano. A gente vai ver o mecanismo de ação e a aplicabilidade. Então, a gente vai começar falando da varfarina, que é o anticoagulante mais antigo que a gente tem, o anticoagulante gratuito que a gente tem, então se usa muito, né? E a gente tem alguns aspectos associados à heparina. Então, primeira pergunta que a gente tem que fazer e vai responder aqui na aula é o mecanismo de ação. Um outro dado, uma outra pergunta importante é por que no início do tratamento há um risco aumentado. E caso o paciente tenha sangramento, o que a gente administra? Então, primeiro vamos entender de que forma a varfarina. A varfarina inibe a síntese dos fatores de coagulação dependentes de vitamina K. Quem são esses fatores? 2, 7, 9 e 10. Então, a gente tem inibição da produção do fator 2, 7, 9, 10 e também da proteína C. É onde a varfarina atua. Vamos visualizar a foto aqui que a gente vai entender o mecanismo de ação melhor. Então, aqui, por exemplo, aqui tem a protrombina para ser convertida, aqui o precursor da protrombina para ser convertida em protrombina. Então, nesse processo, eu tenho a ação da carboxilase e nesse processo de formação de protrombina, eu tenho a utilização da vitamina K. A vitamina K reduzida, ela é oxidada nesse processo para a formação da protrombina. Ok. Essa vitamina K, para ser reutilizada, ela passa pela ação de uma enzima chamada vitamina K óxido redutase. Olha aqui, ó. A vitamina K oxidada, ela é novamente reduzida para ser utilizada novamente para formar fator de coagulação e assim por diante.
que é a vitamina K? O que a varfarina faz? A varfarina ela tem uma similaridade estrutural com a vitamina K e ela se liga a essa enzima, que é a vitamina K óxido redutase, impedindo que essa vitamina K óxido redutase de fato reduza a vitamina K para ser utilizada nessa formação dos fatores dependentes de vitamina K, que é 2, 7, 9, 10 e proteína C. Então, vamos voltar aqui desse slide anterior novamente. Então, a gente viu ali, ó, os fatores necessitam ser carboxilados, é a gama-carboxilação. Então, a carboxilase, ela usa a vitamina K como cofator, a gente viu na foto, e a varfarina se assemelha à vitamina K e impede essa redução. Esse é o mecanismo de ação da varfarina. Só que tem um problema, né? O efeito terapêutico da varfarina, ela não é imediato. Então, eu preciso de um período de latência ali de 1 a 3 dias para iniciar o efeito anticoagulante. Inclusive, podendo ocorrer trombose no início do tratamento. Então, vamos dar uma paradinha aqui para entender isso. Veja bem, o que eu estou dizendo não é que a varfarina não fez efeito ainda. Eu estou dizendo que a varfarina aumenta o risco de trombose. E por que ela aumenta o risco de trombose? Então, nesses primeiros 1 a 3 dias, o risco de trombose é maior do que sem usar a droga. Mas por quê? Porque veja que a proteína C, ela também depende da vitamina K. A proteína C é um anticoagulante natural nosso. Então, a proteína C, ela cai antes do que os fatores de coagulação. Então, nesse início, o paciente está sobre um efeito protrombótico, aumento do risco de formação de trombo. Então, durante esse período, eu tenho que utilizar a heparina junto para evitar que o paciente tenha trombose no início do tratamento. Quando vai completando 3 dias, eu já tenho a queda dos demais fatores, 2, 7, 9 e 10, e aí, de fato, né, quando eu faço o contrabalanceio, eu vejo que eu tenho muito mais queda de fator de coagulação do que de anticoagulante natural. Então, posteriormente, eu tenho um efeito de fato anticoagulante. Mas no início, eu tenho um efeito protrombótico. Por quê? Porque a proteína C cai antes do que os fatores de coagulação, tá? Então, varfarina é anticoagulante oral. Quando é que eu vou usar anticoagulante oral? Alguns exemplos. Então, paciente com trombose venosa profunda, paciente com tromboembolismo pulmonar, paciente com fibrilação atrial. A gente viu, né, na aula de fibrilação atrial, que a gente pode estar utilizando o anticoagulante como uma droga que inibe condução atrioventricular. Pacientes portadores de válvulas mitral ou aórtica artificial não biológica, paciente com trombo dentro do átrio. Na ICC, se eu tenho uma FA e tenho mais fatores que levem ao risco de trombose, né? A gente vai avaliar pelos CHADs, são outras indicações que a gente tem. E são pacientes que ficam utilizando, né, durante um período maior o anticoagulante, então tem que ser um anticoagulante oral, né? Via de regra, para esse paciente manter o uso domiciliar. Contraindicação, se eu tenho sangramento ativo, se eu tenho gestação, se eu tenho hipertensão não controlada. Agora, tem um detalhe da varfarina. A varfarina, ela tem que ser numa dose suficiente para manter o TP de uma forma adequada, né? Num intervalo que a gente considere de segurança. E aí a gente vai monitorizar através do RNI, que é dado junto com o TP, e o RNI terapêutico, ele é considerado entre 2 e 3. Então, se eu tenho um RNI menor do que 2, eu ainda tenho um risco de trombo, se eu tenho, e não desfaço um trombo presente. Se eu tenho um RNI acima de 3, eu já tenho um risco de sangramento grande. Então, eu tenho um intervalo. Eu tenho que deixar esse paciente com RNI entre 2 e 3. Esse é o meu parâmetro de tratamento. E essa dose da varfarina varia muito de paciente para paciente, contanto que eu deixo o RNI entre 2 e 3. E a varfarina é uma medicação que ela sofre muita influência, né, de outras drogas que o paciente possa utilizar e de alimentação. E isso pode tornar esse controle muito difícil da gente conseguir deixar esse RNI na faixa terapêutica. E se eu tenho uma intercorrência com o paciente, ele precisa usar alguma medicação, ou ele muda a alimentação,
isso pode ter uma interferência direta no TP e no RNI, e eu precisar novamente entrar com ajustes de dose. Por conta dessa dificuldade da varfarina com relação ao ajuste de dose, isso deu espaço a surgirem novos anticoagulantes, né? Que a gente vai ver que tem outros anticoagulantes que têm uma praticidade maior do uso. Tanto que a gente fala em contraindicação social para uso de varfarina. O que é isso? Se o meu paciente ele não vai ter condição de estar fazendo essa monitorização com frequência, de estar indo ao médico com frequência, a gente não pode anticoagular e deixar ele com varfarina sem que eu tenha esse suporte para dar. Bom, e a varfarina, se eu tenho sangramento, né, com a varfarina, se eu tenho um TP, que a gente diz que ele é incoagulável, né, o TP fica tão alargado, né, o RNI fica tão alargado que esse paciente não tem coagulação, o antídoto é a vitamina K. A gente aplica a vitamina K para normalizar o TP e depois reiniciar o processo de anticoagulação novamente, tentando manter dentro dessa faixa terapêutica de RNI entre 2 e 3. Bom, então, como eu disse a vocês, a gente tem, né, essa dificuldade maior com a varfarina, que é por conta de ter essa faixa estreita terapêutica, e às vezes a gente tem esquemas posológicos os mais diversos, um comprimido e meio, alternando com um comprimido, para que o paciente consiga manter, né, o RNI terapêutico. E isso deu espaço a novas drogas. Então, a gente tem a dabigatrana, que é também um anticoagulante oral. O mecanismo de ação da dabigatrana é ser inibidor direto da trombina, e eu vou monitorizar com tempo de trombina e tempo de coagulação. Veja que a dabigatrana, ela ainda exige exames de controle, mas esses exames, eles não têm, mas essa droga não tem interferência tanta de outras drogas, de alimentação, portanto, eu tenho uma facilidade maior de manejo desse paciente, né, a nível ambulatorial. E com uma vantagem ainda maior, a gente tem o rivaroxabano e o apixabano, que são bloqueadores do fator 10 ativado. Os bloqueadores do fator 10 ativado, eles não exigem exames de controle. Então, eu dou a medicação e eu já sei que o meu paciente ele está anticoagulado. Isso trouxe uma grande facilidade na anticoagulação, essas drogas novas, né? Tem uma facilidade, uma comodidade posológica muito maior, mas eu também tenho um custo maior associado a essas drogas. E hoje a gente tem o antídoto da dabigatrana. Se o paciente ele tem um sangramento, ele pode usar o Praxbind, que é uma medicação que não é disponível em todos os locais, né? Em Salvador a gente tem 2 centros, mas é uma possibilidade de uso, e a gente ainda não tem antídoto no Brasil dos inibidores do fator 10 ativado, do rivaroxabano e do apixabano. Normalmente, se eu tenho um sangramento com essas drogas, né, a gente consegue controlar suspendendo a droga, fazendo expansão volêmica, porque a meia-vida delas é curtinha. Mas caso seja necessário, a gente tem os complexos de protrombina que podem ser administrados num caso mais extremo de sangramento. E todos esses novos anticoagulantes são contraindicados em pacientes com clearance menor que 30, se o paciente teve um AVC hemorrágico nos últimos 6 meses, se o paciente tem insuficiência hepática e se a paciente é gestante. São as contraindicações. Então, a gente consegue ver, né, o trombolítico como atua. Então, a gente tem o sistema plasminogênio-plasmina, que é onde atua o trombolítico. Eu tenho os anticoagulantes, que tanto podem ser parenterais quanto orais, vai depender do uso do meu paciente, né? Da aplicabilidade, mas o oral e o parenteral têm ação anticoagulante. E a gente vai precisar entender, ok, os dois desfazem trombo, mas quando é que eu uso um e quando é que eu uso o outro? Primeiro conceito, anticoagulante desfaz trombo, mas desfaz trombo em semanas a meses. Trombolítico desfaz trombo imediatamente. Então, veja bem,
O trombolítico, ele tem um risco de sangramento maior do que o anticoagulante. Então, eu tenho que ter uma situação que justifique o uso de uma medicação que sangra mais. Então, qual seria a situação em que eu tenho uma emergência de desfazer o trombo nesse momento? Então, situações em que eu tenho uma emergência de desfazer o trombo nesse momento é quando eu tenho um trombo arterial com viabilidade de célula pós-trombo. Eu tenho um infarto com supra de ST. Se eu estou dentro da janela terapêutica e eu desfaço aquele trombo, eu consigo salvar aquela célula lá na frente. Eu tenho um AVC isquêmico e eu estou dentro da janela terapêutica, então se eu desfizer aquele trombo, eu consigo salvar aquela célula que está mais adiante da isquemia. Então, para isso, justifica, eu dou um trombolítico, eu vou reperfundir naquele momento e eu vou ter viabilidade de célula, eu vou reduzir sequela, né, daquele insulto vascular agudo. Já o anticoagulante, normalmente são trombos venosos, então eu tenho uma TVP, uma trombose venosa profunda no paciente, então eu vou anticoagular. Eu tenho um trombo dentro do átrio, eu vou anticoagular. Claro, aí pode vir a pergunta: ah, professora, mas se esse trombo na perna, ele se deslocar e promover um TEP, o paciente não pode ir a óbito? Pode, mas veja bem, a gente bota na balança o risco-benefício. Se eu pensar pelo outro lado, se eu fizer uma trombólise nesse paciente por causa de um trombo na perna e ele ir a óbito, então, veja bem, é tudo uma questão de risco-benefício. Então, o anticoagulante desfaz trombo mais lentamente. Então, se eu tenho um trombo venoso, se eu tenho um trombo dentro de um átrio, eu vou desfazer esse trombo mais lentamente. Eu tenho um risco menor de sangramento. Trombolítico desfaz trombo imediatamente, é como se fosse uma tesoura, ele vem lá cortando o trombo, ele reperfunde imediatamente, mas ele tem risco de complicação de sangramento muito maior do que o anticoagulante. Então, para isso, eu tenho que ter uma justificativa para esse risco. Então, eu tenho um trombo arterial com viabilidade de célula pós-trombo. Então, eu sei que se eu reperfundir, o paciente vai ter menos complicação desse insulto vascular. Síndrome coronariana aguda, com supra de ST dentro da janela terapêutica, um AVC isquêmico com sequela e dentro da janela terapêutica a gente reperfunde e a gente consegue reduzir complicação, né, e sequelas desse paciente. Ok? Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Lembrar que paciente com doença de vaso, com placa aterosclerótica, risco de fissura é antiagregação plaquetária. Paciente que tem um trombo venoso, um trombo dentro da cavidade cardíaca, é anticoagulante. Paciente que tem um trombo arterial, eu estou tendo isquemia, estou tendo perda de célula após o trombo, estou dentro da janela terapêutica, eu ainda tenho viabilidade dessa célula, a gente faz a trombólise para tentar salvar essas células isquemiadas. Era isso. Espero que vocês tenham conseguido entender essas diferenças que são cruciais.